não vai se perder, não vai ser roubado. Fala assim: você tem vida com vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Realmente, queridos, é a maior revelação que Deus já nos presenteou desde o início das atividades da família Betel. Nós temos 8 anos de existência, já vivemos vários momentos, já vivemos muita guerra, já fizemos muita festa, já tivemos muitas experiências em Deus. Mas o que estamos prestes a presenciar é o maior de todos esses moveres do céu em favor de nós nos últimos tempos. Nós vamos ver, eu e você veremos, toda a nossa família rendida aos pés do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, toda a tua família, cada um de vocês aqui, cada um de nós que estamos aqui presentes, representa uma família. Nós representamos, os solteiros irão se casar e serão representantes de uma família. Você que está aqui representa metade de uma família. Porque a tua outra metade, quando se unir a você, vai trazer muita glória para o nome do Senhor Jesus. Levanta a mão para receber. Você que é solteiro, não vai se casar com uma pessoa que não serve ao Senhor Jesus. Pelo contrário, vai unir propósito, vai aumentar o fogo. Você é daqueles que incendeia. Você não é daqueles que será apagado. Em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. É porque tem gente que recebe uma palavra dessa, aí quando sai daqui, começa o coração que é enganoso, né, em alguns momentos da vida, ele traz aquela paixão, aquele desejo repentino por outra pessoa, e ele chega lá e fala: vou ganhar para Jesus. Olha, encontrei meu futuro marido, encontrei minha futura esposa, vou ganhar para Jesus. Aí começa a se aproximar, começa a sondar, começa, flertar. E quando menos espera, ao invés de ganhar para Jesus, ele é desviado. Tudo isso porque o pecado vem, o pecado fica, o pecado gera frutos, e o inimigo acaba roubando, matando e destruindo a comunhão dos filhos de Deus com o seu futuro. Fala-se: na minha vida, todo o plano do inferno de roubar, matar e destruir a minha comunhão com Deus está aniquilado pelo sangue de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão. Aleluia. Tem algo diferente. Nem sei se eu consigo pregar o que eu trouxe para pregar aqui hoje. Vamos lá, antes que a palavra tome outro caminho, né? É claro que quem manda aqui é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fez arder no meu coração. Na verdade, todo mês de julho tem algo muito precioso queimando dentro de mim, e eu espero estar conseguindo transmitir para a maioria o que está acontecendo no mundo espiritual. Família, querido, é o bem mais precioso que você possui. Eu tenho 48 anos, daqui 5 meses vou fazer 49. Estou na flor da idade, estou no auge da minha juventude, porque velho é o capeta. Essa barba branca aqui é experiência, não é velhice. Estou no auge do meu físico, estou no melhor da minha intimidade com Deus, e o melhor do que hoje só será amanhã, porque eu creio em Jesus Cristo e em o Espírito Santo que me governa. Fala amém. Amém. E nesses 48 anos de vida, meu irmão, eu já vivi muitas experiências para aprender que família é o bem mais precioso que possuímos. Carro, casa, dinheiro, emprego, prazeres, não supre o vazio que um solitário tem, porque não possui uma família, ou porque tem um ambiente familiar destruído. Fala-se misericórdia. Família é o bem mais precioso. Família é o bem mais precioso que possuímos. Em todos os níveis, desde aquele casal de recém-casados, desde quando você se reúne com os teus pais, com os avós, com os primos, com as primas, com todo aquele ambiente, você e a sua casa, você e a sua família, porque a tua casa representa ali quem você é hoje, pai, filho, irmãos, e você e a tua família, que vai para a parentela. Tudo isso, querido, é um tesouro que Deus te deu para possuir
aqui nessa terra. E não é para o inferno ter posses dentro da tua família. Diz amém. E dentro do tema que nós estamos vivendo, que vai se perpetuar aí ao longo de toda a nossa história. A família Betel nasceu para fazer a diferença nessa geração. E é por isso que nós temos na nossa identidade a revelação família. Nós somos a continuidade do que Jesus desejou para essa geração. Deus, quando projetou a família Betel, e não foi há 8 anos, foi desde a eternidade passada, Ele não queria mais uma igreja para representar a religião. Ele queria uma igreja para fazer algo diferente, para representar a família dele aqui na terra. Eu não estou falando que a família Betel é melhor que as outras igrejas, que representam muito bem Jesus. Eu estou falando que Ele olhou para nós e falou, esses aqui, eu quero algo diferente. Esses aqui, eu quero fazer de projeto modelo, para que todos entendam o que é uma família que me agrada. Será que tem alguém aqui para falar pelo menos amém em nome de Jesus? Nós ainda não somos o que Deus sonhou, o que Deus decretou, mas nós estamos no caminho certo. Fala assim comigo, nós estamos no caminho certo. Amém? Então hoje eu quero compartilhar contigo um alerta. A palavra do culto da semana passada foi muito forte, foi muito poderosa, foi extraordinária. E ela continua hoje, para que nós possamos permanecer firmes e fortes no caminho que devemos andar. Não existe 2 caminhos, é apenas um caminho, e o nosso caminho é Jesus. E a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a Bíblia diz, eu e a minha casa, eu e a minha família, a Bíblia está falando de você. Tem alguém aqui para se alegrar? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Então celebra, Deus está falando de você nas Escrituras, mesmo antes de você nascer, mesmo antes dos teus pais se encontrarem, mesmo antes dos teus pais nascerem, das gerações passadas que nos antecederam vir à existência, já existia um decreto a teu respeito, eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus. Mas não é para servir, meu irmão, na miséria, na contenda, na briga, na desconfiança, é para servir no caminho certo, na prosperidade, na saúde, na alegria, na paz, no caminho que gera glória e louvor ao santo nome de Jesus Cristo, amém? Hoje o tema da palavra é bem sugestivo, tinha outros temas, mas o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse, olha, o tema tem que ser esse. E o tema hoje é famílias em perigo. Fala assim, famílias em perigo. Aí fala assim, será que é a minha? Pergunta para você. Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Fala, será que é a sua? Vira para a pessoa de trás e pergunta, será que a sua família está em perigo? Agora todo mundo, será que é a família do pastor? Meu irmão, não importa qual família esteja em perigo, o importante é que esse perigo hoje vai ser desmascarado e nós vamos sair daqui cheios do fogo de Deus para mudar nossa história, diga amém. Amém. Na semana passada nós recebemos uma palavra que falava acerca da linguagem. Existem 2 tipos de linguagem, a linguagem que atrai os anjos de Deus e a linguagem que abre as portas da nossa casa para os demônios. Quem lembra? Alguém lembra aqui? Nem vou falar para você assistir no YouTube, porque o inimigo se revoltou semana passada e a gente não conseguiu gravar para pôr no YouTube. Mas ficou gravado lá na nossa página no Facebook. Então, existe 2 tipos de linguagem. Foi a que falamos semana passada. A linguagem que dá caminho, legalidade, autorização para os demônios atuar na tua casa, e a palavra que é verdadeiro caminho para os anjos de Deus transformar tudo que está errado em bênçãos dentro da tua família. Existe a palavra de bênção e a palavra de maldição. Existe a linguagem de cativeiro e a linguagem de liberdade em Cristo. E nós postamos aqui uma foto das famílias, de grande parte das famílias dessa geração. Nós vamos postar essa foto hoje de novo. Aí você vai falar, será se é a minha?
né? Mas qual é a linguagem que nós queremos? Não é a linguagem de demônios. Nós queremos a linguagem dos anjos. E qual é a linguagem que atrai anjo e que traz a bênção para a nossa casa? Fala assim comigo: eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus. Amém? Esta é a linguagem. Olha que eu estou falando no tempo futuro, mas aqui no nosso decreto já está no tempo presente. Eu e a minha família servimos. Porque existe dois tempos: o tempo Cronos, que revela o que nós vimos, sentimos ao nosso redor, o natural, e o tempo Kairos, que revela o espiritual. No Cronos serviremos, porque muitos da nossa família ainda estão longe de Deus. Mas no Kairos, no tempo de Deus, servimos, já é real. E o que vai fazer o Cronos, o Cronos ser tomado pelo Kairos? O que vai fazer o tempo natural se transformar no tempo sobrenatural? Fala assim comigo: a minha. Não, está fraco. Fala assim: a minha linguagem. A palavra que você fala, meu irmão, no dia a dia, a tua oração, a tua adoração, o decreto, a mensagem que você transmite, é o que vai atrair os céus para dentro da tua casa, vai remover a cultura do pecado, da briga, da destruição, e vai trazer a cultura da sala do trono, lá na tua família, e principalmente, começa por você, diz aleluia. E hoje nós vamos receber uma palavra, que é transformadora, que vai ser a maior arma para você manter a tua família longe de qualquer perigo. Diz amém em nome de Jesus. Olha aqui para mim, igreja. Hoje Deus vai usar a minha vida para falar com você. Hoje Deus vai usar a minha vida para transformar o teu interior. Hoje Deus vai entregar nas tuas mãos uma arma poderosa para libertar e manter a tua família salva de toda a condenação do inferno. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Ultimamente eu tenho dirigido muito pela cidade de São Paulo. Tenho dirigido aí, com o meu trabalho, em torno de 1.000 quilômetros por semana. É tempo, viu, gente? 1.000 quilômetros é longe, e dá para dirigir aqui na cidade de São Paulo. E eu sempre gostei muito de dirigir. Eu já viajei em todas as capitais, com exceção de Manaus. Eu já pisei em todas as capitais do Brasil, decretando o senhorio de Jesus sobre essa nação. Então, ainda não fui em Manaus, mas eu ainda vou. E vou levar uns aqui comigo. Alguém quer ir? Opa, vamos uma galera. E ao longo da minha vida, desses 48 anos e 7 meses, né, que eu vivi e dirigi por aí, eu fui conduzido por placas e vozes. Alguém aqui dirige? Quem dirige aqui? Quem já pegou a rodovia? Você já viu placas de trânsito? Quem dirige aqui dentro da cidade? Então você vai entender bem, meu irmão, o que eu quero falar com você hoje. Nós estamos no mês que a palavra rema é caminho certo. E a Bíblia diz que existe uma voz que nos conduz no caminho certo. É a voz que fala: olha, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, não saia da rota, siga no caminho certo. Diga amém se você já entendeu isso. E ao longo da nossa trajetória tem muitos perigos, meu irmão. Muito perigo mesmo. E quando a gente dirige, as placas de trânsito, elas estão ali para preservar a ordem, para proteger os motoristas, para garantir que a gente chegue a salvo no nosso destino. Hoje nós temos uma ferramenta extraordinária além das placas. Por placas a gente chega em qualquer lugar. Mas com o GPS, o caminho se tornou bem mais fácil. Diga aleluia. E a voz de Deus é assim, meu irmão. Ao longo da nossa trajetória, hoje nós podemos fazer uma ilustração comparando a voz de Deus à voz do GPS. A voz do GPS, ela nos adverte ao longo do caminho, ela auxilia, ela junta com as placas, ela faz o nosso caminho ser mais tranquilo. Para me dirigir todos esses quilômetros, todos os dias, o GPS é fundamental. Pense numa cidade grande e complicada de dirigir, a nossa cidade de São Paulo. É a maior cidade do Brasil, queridos.
É complicado o trânsito daqui. Antes eu fico pensando, como é que o povo fazia antigamente? Só com placas e com aquele guia que parecia um mapa do tesouro, que a gente viu o xizinho, mas ninguém nunca achava o X, nunca achava o tesouro. O pessoal, para chegar daqui no centro, ele parava 10 vezes para pedir informação para alguém. O GPS hoje, ele fala, siga pela direita, vire à esquerda, vire à terceira direita, e ao longo do caminho ele vai nos advertindo. E eu anotei aqui algumas frases que estão representadas por placas e que são verbalizadas, ou seja, que tornam fonte de direção para os nossos ouvidos. Os nossos olhos leem as placas e os nossos ouvidos ouvem uma voz que vai nos direcionar. Por exemplo, a voz do GPS diz assim, curva perigosa à frente. Quando você está numa rodovia e que tem a placa, que o GPS fala, toma cuidado, tem uma curva perigosa na frente, o que você faz? Acelera, liga o som no máximo e descansa, ou abre os olhos e tira o pé do acelerador e posiciona no freio. A voz do GPS, quando fala do perigo à frente, a gente já tem que ficar em alerta, sim ou não? Para a gente não cometer infrações de trânsito. Tem uma vozinha do GPS lá tremenda, que eu gosto muito. Ela fala assim, radar de velocidade, radar semafórico reportado à frente. Gente, pense como isso me ajuda. Não que eu ande correndo, mas que de vez em quando, por qualquer distração, a gente pode levar multa. Amém ou não amém? Amém. Tem outra aí que eu não quis falar aqui, mas agora que eu lembrei eu vou falar. Polícia reportada à frente. Tem hora que até o GPS se corrompe. Por que tem que alertar da polícia? A polícia está ali para trazer segurança. E quem anda na justiça não tem que ter medo da polícia, sim ou não? Mas tem lá. Até a voz de Deus. Ah, pastor, você está falando que Deus estava falando que tem polícia na frente? Não. Deus fala assim, olha, eu sou justo. Eu não castigo ninguém, mas eu pratico minha justiça. Então nós temos que ter cuidado, amém? Outra vozinha que tem no GPS que eu gosto também. Trecho com alto índice de acidente à frente. Quando a gente está por esses lugares, a gente tem que redobrar a atenção. Não pode se distrair. E uma voz que eu amo, gente, olha, como essa voz é tremenda. Tem até piada com ela. Mas essa daqui é a voz que todo mundo quer ouvir. Quando está dirigindo e quando partir dessa para a glória ou Jesus voltar, que é aquela vozinha que diz assim, você chegou ao seu destino. Pastor, eu estou indo para um velório. Não, irmão, calma. Você vai entender que voz é essa aí. Você vai chegar no cemitério e vai falar, seu destino. Não é mentira, um dia todos nós iremos chegar de uma maneira definitiva. Amém? Então que essa piada aí não impeça você de ouvir a voz de Deus ao longo do caminho. E essa voz, essas placas, queridos, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho, é para quê? É para nos impedir de morrer. É para nos impedir de desviar, é para nos impedir de sofrer, é para nos impedir, querido, de causar tragédias e de viver calamidades. Placas sinalizadoras de perigo não podem ser ignoradas. Vozes que advertem o perigo ao longo do caminho, elas devem ser respeitadas e obedecidas. Diga amém se você está entendendo até agora. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que ele criou o homem e também construiu um jardim no Éden, para viver em comunhão plena com o homem. E lá no Éden, meu irmão, Deus falava, o homem ouvia. Assim como eu estou falando com vocês, você está ouvindo aí. Deus falava de maneira muito clara. Mas entrou uma outra vozinha lá que bagunçou tudo. Então, Deus fala e hoje nem todo mundo ouve. A comunhão entre a voz de Deus, o alerta, o conselho, a palavra de Deus e o homem se perdeu. E só foi restaurada em Jesus Cristo. Fala assim, aleluia. Amém. Meu irmão, até a serpente entrar e começar a conversar com a mulher, estava tudo bem, meu irmão.
Você já conhece o conceito do shalom. O shalom quer dizer tudo em ordem, nada quebrado, tudo no lugar. Tudo em ordem, nada quebrado, nada faltando. Fala assim, tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando. Esse aí era o ambiente lá do Éden antes da serpente chegar. Deus falava, o homem ouvia, obedecia, o homem governava, o homem colocava ordem em tudo. Deus falou para o homem, olha, você vai colocar nome em todos os seres, em tudo que você vê pela frente, o que subir no teu coração é assim que vai se chamar. Estava uma maravilha, gente. Deus vinha todo dia, era uma festa, mas um dia a serpente chegou com uma conversa mole e alguém emprestou os ouvidos a ela e tudo veio abaixo. A morte entrou, a bagunça chegou, a comunhão na intimidade com Deus foi interrompida. Ah, meu irmão, quando era só a voz de Deus e a voz do homem, estava tudo perfeito. Mas quando entrou a terceira voz, tudo ficou complicado. Deus fala conosco o tempo todo, mas infelizmente nem todos ouvem. Como é que Deus fala conosco? Por duas maneiras. Pela Bíblia e pelo seu Espírito. Como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco quando abrimos as Escrituras e começamos a ler. Nós olhamos e o nosso cérebro reproduz uma voz ao nosso intelecto, à nossa alma e ao nosso espírito. Então Deus fala, toda vez que nós lemos a Bíblia, o nosso cérebro, ele recebe luz, e essa luz se transforma em voz, em nossa alma, em nossa mente e em nosso espírito, amém? E Deus fala conosco diretamente pelo seu Espírito. Deus fala através do Espírito quando Ele usa alguém para dar uma palavra para você, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que é evangelismo puro. Quando a pessoa chega para você e fala assim, meu irmão, fica tranquilo, o que para você está parecendo que é o fim é apenas uma nova oportunidade que Deus está te dando de se arrepender e de começar tudo de novo. Olha, vou te falar uma coisa, Jesus até passou pela cruz, Ele morreu sim, mas Ele já ressuscitou e Ele não está preso na morte, Ele vive, e se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Isso anima, isso traz, é Deus falando através da boca profética das pessoas, diga aleluia. E a própria Bíblia, meu irmão, ela nos revela o óbvio, que muitos ainda não entenderam. Deus fala conosco o tempo todo. Qual foi a maior mensagem que Deus já revelou na terra? Fala assim comigo, Jesus. Fala assim, pastor, mas como Deus falou? Sim, meu irmão, Deus falou. Quando Jesus nasceu, Deus falou, porque em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que Jesus é o verbo é palavra. Então, quando Jesus nasceu, aqui no meio dos homens, Deus estava falando, Deus estava transmitindo a maior mensagem de esperança para quebrar todo o cativeiro que foi estabelecido quando a serpente chegou no Éden, meu irmão. Deus falou conosco através de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia também fala assim, a minha palavra não volta para mim vazia. Ela antes faz o que eu mandei fazer. Depois que ela tiver concluído a missão, é que ela volta. Isaías 55:11. Toda palavra que Deus libera, Ele primeiro transforma. Toda palavra que Deus revelou e liberou em nosso favor, ela só volta para Deus depois que fizer. E o que Jesus fala lá em João 16:5? Eu vou voltar para o Pai. Jesus só voltou para o Pai, meu irmão, quando Ele falou na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado. Jesus só voltou para o Pai após cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério, com êxito. E ele falou assim, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou lhes enviar o Espírito, o Consolador, aquele que convence, o Espírito da parte de Deus, que o mundo ainda não pode receber porque não conhece, mas vocês receberão, e Ele estará em vocês para sempre. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão?
que o Espírito Santo é o canal de transmissão da voz de Deus dentro de você. Aí muitas pessoas falam assim, pastor, mas como é ouvir a voz de Deus? Gente, já me perguntaram isso um monte de vezes. Eu tentei explicar uma única vez, a primeira vez que me perguntaram eu tentei explicar. Eu não consegui. O irmão não entendeu. Eu cheguei, o Espírito Santo falou comigo, deixa que eu falo. A Bíblia diz assim, quando vocês abrirem a boca, quem falará é o Espírito. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele não pode ser explicado de um homem para outro. E a voz de Deus, meu irmão, ela não pode ser assim, sabe, explicada, porque Deus não se explica. Tem gente que quer explicação de Deus para tudo. Olha, por que existe tanta morte? Por que tem tanta fome? Por que tem tanta guerra? Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não me dá o que eu quero? Meu irmão, tudo que a gente recebe de Deus, da justiça ou a bênção, até a vida até a morte, Ele não nos deve explicação. E tudo que nós aprendemos a respeito de Deus, vem porque Ele decidiu nos revelar. O nosso Deus, Ele não se explica para ninguém, mas Ele se revela a todos aqueles que o buscam de todo o coração, com todas as suas forças entregues na sua presença. Se você é um desses, diga amém. E quando Deus fala, meu irmão, não vai acontecer, já é. Quando Deus fala, já aconteceu. Deus não abre a boca para informar algo, Deus abre a boca somente para dizer que já está pronto. Então, tudo que nós temos de salvação, de libertação, de cura de bênçãos, em nosso favor, em família, em Cristo já é real. Porque Ele nos escolheu, Ele nos abençoou em Cristo Jesus, antes mesmo da criação do universo. Efésios 1, 3 e 4. Então toda espécie de bênção já é nossa nas regiões celestiais. E como é que nós materializamos essas bênçãos? Através da nossa fé, da nossa aceitação e de decretos. Diga aleluia. Assim como a voz de Deus ecoa para sempre, a voz da serpente também deixa sementes. E quando eu disse que iria postar hoje aqui novamente a foto de algumas famílias, meu irmão, eu preciso postar para você entender o perigo que acontece, o perigo que está sofrendo algumas famílias. Muitas vezes a gente está em perigo e nem sabe. Muitas vezes a nossa família toda está em perigo e a gente nem percebeu ainda. Quem quer ver a foto da sua família aqui? É pesada. Já viu lá nas redes sociais que quando tem um vídeo assim de uma tragédia, de uma coisa muito feia, eles colocam uma capa em cima, uma sobretela e falam assim, clique aqui se você quer ver o vídeo, clique aqui se você quer ver a imagem, porque é muito forte. Você está entendendo? É forte. Você pode ficar impactado, mas esse impacto não vai demorar muito tempo, porque Deus vai transformar você hoje, se você crê, diz amém. Posso postar foto aqui de algumas famílias? Não sou eu que estou falando se é a tua família ou não. Não sou eu que estou afirmando que é a minha família. Mas é a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus está falando. E quando Deus fala, Ele revela. Diga aleluia. Isaías 59, 4. Olha aí a foto de muitas famílias. Põe na NVI. Eu vou ler por aquela ali, porque a minha versão da NVI está diferente, eu não entendi ainda. Vamos lá. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Olha o caos que está em muitas famílias. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. O que é conceber? É dar luz, é trazer existência. Olha só como estão algumas famílias. Ninguém é justo naquela casa. O mais bobinho dá nó em pingo d'água. É cada um por si. Ainda tem uns que ainda amaldiçoam mais, falam assim, é cada um por si e Deus contra todos. E não tem mentira nisso, não, é verdade. Porque numa família que vive desse jeito, meu irmão, Deus vai contra sim. Mas como é que Deus vai contra?
com a sua misericórdia. E se a misericórdia de Deus não for recebida, ele entra com a justiça. Aí, é cada um por si. Fala assim, misericórdia. Concebem maldade e geram iniquidade. No versículo 5. Chocam ovos de cobra e tecem teia de aranha. O que é uma teia de aranha? É um lugar bagunçado. É um lugar onde você não entende. É um labirinto. É um caminho que não tem clareza. É um caminho que você se torna um escravo. É um caminho de embaraço. O que é ovos de cobra? É reprodução da conversa da serpente com a mulher lá no Éden. Ou seja, reprodução de morte. Fala assim, misericórdia. Quem comer seus ovos morre. Ovos de cobra, conversa de maldição é morte. E de um ovo esmagado sai víbora. Ou seja, quando se quebra, quando se multiplica, sai uma víbora. O que é uma víbora? Víbora é uma serpente venenosa, meu irmão. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violências estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem e derramam sangue inocente. Seus pensamentos são maus, e ruínas e destruição marcam seus caminhos. Meu irmão, isso aqui não agrada a Deus. Deus, quando gerou você e te abençoou com toda espécie de bênçãos nas regiões celestiais, ele fez isso para você realmente fazer parte da vida dele, e não para viver isso aqui. Deus não construiu, não investiu tudo que ele tinha de mais precioso em você para acabar nisso aqui, e muito menos na tua casa. É por isso que ele te escolheu, e é por isso que o decreto que estamos vivendo começa com eu, porque sou eu e a minha família, ou seja, nós serviremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Versículo 8. Não conhecem caminho de paz. Olha a guerra que tem em muitas famílias. Não há justiça em suas veredas. Não há justiça, não tem verdade, não tem alegria em seus caminhos. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Pastor, mas eu não identifiquei a minha família aí. Você está acusando? Não, meu irmão, não sou eu. Quem está falando aqui é a palavra de Deus. E se a carapuça serviu para alguns aqui, não se ofenda, meu irmão, mas preste atenção, porque Deus te trouxe hoje no culto para dizer que há um perigo iminente dentro da tua família, mas esse perigo, ao ser desmascarado, ele tem que ser transformado em um lugar seguro. Como é que a gente tira cobra? Como é que a gente tira trevas? Como é que a gente retira o perigo de nossas famílias? Chamando Jesus para dentro do nosso lar, meu irmão. Fala amém, em nome de Jesus. E algumas vezes, querido, essa perpetuação da voz da serpente, ela vem por pessoas que estão ali naturalmente em contato com a nossa família e nem percebem. Amigos, pessoas que vivem algumas religiões diferentes. Esse dia eu peguei o Uber com a senhora, pensa numa mulher decente, uma pessoa, gente boa, sabe, uma senhora de idade, um papo agradável, uma conversa boa, eu sugeri, ela confirmava, eu sabia que era certo, e foi muito legal. E ela perguntou para mim assim, o senhor é evangélico? Eu falei, sim, sou pastor. E começamos a conversar. Ela falou, então o senhor como pastor, o senhor sabe quem é Jesus? Eu falei, claro, na medida que ele se revelou para mim, eu tenho um conhecimento de quem Jesus é na minha vida. Quem é Deus? Eu também fui falando, explicando para ele, não de forma teológica, mas de forma de experiência que eu tenho, que eu vivo, que eu creio, que foram reveladas para mim na Escritura. E ela falou assim, e o Espírito Santo, quem é para o Senhor? Eu falei, o Espírito Santo é o meu Senhor, é o meu governador, é a voz que fala aqui dentro de mim, é aquele que não desiste de mim nunca, mesmo nos piores momentos, nas piores dificuldades, ele está aqui dentro para não deixar a chama se apagar. Essa mulher olhou para mim assim e falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Anota um site aí. Eu não vou falar qual é o site aqui, para não achar que eu estou pregando contra a religião. Mas ela falou, anota o site aí e entra lá, porque o site vai te falar quem é o Espírito Santo. Eu olhei para ela assim, já estava finalizando a corrida. Amém, vou lá ver. Eu
eu quero até ver mesmo, para saber o que fala. Mas vocês acham mesmo, gente, que eu vou deixar um religioso, uma pessoa que não conhece Deus, o Pai e o Espírito Santo, me revelar o caminho certo através de um site? Meu irmão, o véu se rasgou. Jesus voltou para o Pai, Ele cumpriu a sua missão e enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala comigo através das Escrituras, através de experiência, através de uma voz que me dirige no caminho certo. Então nós não podemos ser influenciados por qualquer um. Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe o caminho que quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer voz te leva para qualquer lugar. Então nós temos que ter convicção, nós temos que ter confiança no caminho que estamos andando. Quantas pessoas se desviam do caminho por causa da voz do amigo? E eu enumerei aqui algumas frases que eu já ouvi. Quem ouviu essas frases aqui? Fala assim, o pastor. Eu ouvi. Mas pode ser que alguém aqui também já tenha ouvido. E essas vozes aqui, meu irmão, testificam a serpente falando dentro de casa. Amigos, pessoas de outras religiões, pessoas que se dizem sábias, os especialistas em Bíblia, que nunca leram a Bíblia. Sabia que tem gente assim? Sabia que tem especialista na Bíblia que nunca leu a Bíblia? Ah, hoje com os videozinhos de TikTok, meu irmão, ó, o número até multiplicou. Fala assim, misericórdia. O que essas vozes falam? Eu já ouvi. Desiste desse casamento e arruma outro. Minha esposa nunca ouviu. E quando eu ouvi, foi num momento de crise. E eu não dei ouvidos, eu não emprestei meu ouvido à serpente. Tenho muito orgulho. Mais de 30 anos. Linda. Mais de 30 anos de amor com essa mulher ali. Ela, depois do Espírito Santo, é a que mais fala. É a que mais me direciona. É a que mais me aconselha. Tem hora que aquela voz do GPS, entra aqui, vira ali, me irrita. Tem hora que a minha voz, amada também, traz umas crises. Mas eu prefiro ouvir aquela voz que é direcionada pelo Espírito Santo do que qualquer um. Quantas vezes o inimigo, a serpente, usou alguém para falar contra o teu casamento? E sabe o pior? É que tem gente que acolhe o conselho. Vamos falar de outra área. Quantas vezes o inimigo falou em um projeto profissional seu? Ah, sai logo desse emprego. Você não está preparado para tanta responsabilidade. Tem pessoas no ambiente de trabalho com inveja do teu cargo, ou porque não torcem para você, ou ficou com peninha porque você é preguiçoso. Gugu tá, bebezinho. E Deus está te abrindo uma porta para você crescer financeiramente, para você se tornar uma pessoa mais forte, e te colocou num lugar que é te cobrar uma responsabilidade maior, aí o inimigo vai lá e fala pela boca de alguém, não, larga, volta para lá onde você estava mesmo. Fala assim, misericórdia. Olha outra coisa, essa aqui me irrita. Essa aqui eu já ando armado, para quando falo eu já saco e dou bem no meio do zóio. Olha só, quando a serpente fala no ouvido de algumas pessoas aqui, só para destruir tua família. Para ir para o céu, não precisa estar na igreja. Fazer parte de célula ou discipulado, não precisa de nada disso para ir para o céu. Essa aqui eu não vou nem falar com meus argumentos, eu vou falar com a voz de Deus, na Bíblia. Hebreus 10, 25. O que está falando ali? Que para ir para o céu não precisa ir para a igreja? É isso? O que Deus está falando aqui? Leiam aí. 1, 2 e... Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo a costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam. Não deixemos, ou seja, eu estou no meio. Eu e a minha família.
Então Deus está falando que nós não podemos deixar de congregar como igreja. Então você não veio para o culto aqui perder tempo, pelo contrário, você veio aqui porque Deus está falando contigo, você está obedecendo e você está governando. Diga glória a Deus. Que dia é esse aí, ó, quando a gente vê que se aproxima o dia? Ai, pastor, é o fim do mundo. Não, meu irmão. Fim do mundo para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que andam segundo a palavra de Deus, será apenas o começo da eternidade com Cristo. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Anotou o endereço aí da Bíblia para quando alguém falar para você que você não precisa vir para o culto? Sim ou não? Olha outro argumento que alguns falam, isso aqui eu já ouvi. Domingo é dia de descanso e não de ir para a igreja. Que dia que é o dia de vir para a igreja então? Segunda? Não, segunda eu tenho que trabalhar. Terça? Não posso, estou muito ocupado. Ah, sabadão? Ah, não, sábado eu tenho um compromisso, tenho um aniversário, tenho uma festa, tenho um casamento, tenho isso, bababá, bababá, bababá. Todo dia é dia de vir para a igreja. E se você andar na palavra de Deus, todo dia é dia de descanso. Fala amém, família. Amém. Eu sei que você não está gostando, mas não se esqueçam. O que está acontecendo aqui é uma placa escrito perigo para a tua família. E você não pode ignorar. É a voz do GPS de Deus. É a voz de Deus falando, a tua família está em perigo, toma cuidado. Outra voz falando, para de dar dinheiro para a igreja, pastor não vai pagar suas contas. Alguém aqui já ouviu? E você parou, né? E vou falar uma novidade, pastor não paga a conta de ninguém, pastor não está pagando nem as deles. Estou pagando, mas financiado. Meu irmão, as pessoas usam isso aqui para alimentar a ganância. Aí a pessoa fala assim, ó, não vou dar o dinheiro, não vou para a igreja porque pastor só pede dinheiro. Tá certo, irmão, eu não tiro a razão em alguns casos, não. Tem igreja aí que parece uma loteria, parece uma farra do boi, para não falar palavras ofensivas. Eu já vi muita família ferida por causa desse tipo de evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho coach, o evangelho que prega o humanismo. Não confunda humanismo com humanitário. Humanitário é socorrer o homem. Humanismo é o homem achar que é ele que resolve. Por que a Bíblia é contra o coach? Porque o coach transforma um homem em autossuficiente. E a palavra de Deus fala que o homem depende exclusivamente de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então o financeiro, meu irmão, ele fala logo, o financeiro é para dar dinheiro para o pastor. Ah, quem dera. Não vai o pastor trabalhar não, para ver se não passa fome. Eles prendem a gente na necessidade, e a serpente sempre vai fala assim, misericórdia. E tem outra aqui que é campeã, meu irmão. Encontra um desviado, começa a conversar com ele, você vai ver, ele vai lá assim, eu fui para a igreja e só vi coisa errada lá. Alguém já o encontrou com desviado aí? Alguém aqui já viu alguma coisa errada na igreja? Vou falar para você, se você vier para a igreja e não encontrar coisa errada aqui, ou você está errado ou você não está na igreja de Jesus. O único lugar, alguma coisa está errada. Porque a igreja, meu irmão, é um lugar de congregar aqueles que precisam. Jesus falou, olha, eu vim para resgatar os feridos, os perdidos, os doentes, aqueles que são sãos, não precisam do médico. Olha para o teu irmão aí. Não caça defeito não que você acha. Não era isso que eu ia falar. Olha para ele de novo. Procura uma qualidade aí. Não, olha, tem qualidade, sim, pode procurar que acha. Meu irmão, já falei, não acha defeito. Olha aqui para mim. Não busca defeito. Meu irmão, nós estamos aqui justamente por causa da nossa necessidade de ouvir a voz de Deus. Diga aleluia.
E o que leva o perigo para muitas famílias? São fatos, são frases, são argumentos vazios como este que permeiam os ouvidos das pessoas. Todo mundo que não conhece Deus tem um argumento vazio para não conhecer. Todo mundo que está condenado, que vive em perigo, que vive chocando ovos de cobra, tem um argumento vazio para não ser liberto, transformado e salvo em Jesus. Foi por isso que Jesus escolheu você. Foi por isso que Jesus escolheu você. Por que Jesus escolheu você? Em Mateus 12:46, vamos ler. Fala assim: Jesus me escolheu. Olha só o que está escrito aqui. Falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora. A família de Jesus estava onde? Onde? Amém? Querendo falar com ele. Olha, a família de Jesus estava do lado de fora, mas foi até Jesus para falar com ele. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava numa célula. Pensa numa célula lotada, meu irmão. Ele estava dentro de uma casa, pregando a palavra, falando do evangelho, e a mãe de Jesus ficou do lado de fora, porque tinha muita gente na entrada. Então a mãe de Jesus falou com algum discípulo, falou: vai lá e fala que eu quero falar com ele. Até aqui tudo bem? Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Fala aleluia. Aí Jesus responde assim: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha família, mãe e irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é o meu irmão, minha mãe e minha mãe. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem aqui, queridos, inclusive eu, glória a Deus, que Deus tem misericórdia, serve para o Senhor nos mostrar algo muito precioso. Para cada tempo a palavra tem uma revelação. E teve muita pessoa no passado que achou que Jesus desonrou a sua mãe e seu irmão. Muitas vezes, alguns já disseram assim: Jesus desonrou a mãe e os irmãos. Tipo assim, olha, a minha família é só quem é crente. Não foi nada disso, meu irmão. Jesus era o primogênito. E na cultura que Jesus nasceu, a cultura judaica, o primogênito recebe toda a responsabilidade na ausência do pai. E quem não sabe, nessa altura aqui do campeonato, a mãe de Jesus, Maria, era viúva. José, o Yosef, havia falecido. Quando? A Bíblia não fala, mas em algum momento a história deixa claro. E qual que era a função de Jesus? Assumir a família. Então Jesus nunca desonrou a sua mãe, nunca desonrou os seus irmãos. Pelo contrário, ele nos inseriu em sua família. Quando foi que Jesus, onde a Bíblia fala que Jesus nunca desonrou a sua mãe? Em João 19:25. Ele sempre cuidou da mãe, ele sempre cuidou dos irmãos. Em João 19:25, Jesus estava na cruz, prestes a morrer, a dar seu último suspiro e cumprir sua missão. E olha o que ele fala aqui, ó. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou para casa. Jesus não desonrou a sua mãe, Jesus não descartou Maria como família biológica. Pelo contrário, ele cumpriu a sua missão até nesse momento, até nessa função de filho primogênito. Como?
Ele levantou, ele escolheu João e disse: João, a partir de hoje você vai ser a minha continuidade, você vai ser o meu representante, você é o meu escolhido para cuidar da minha mãe. Mãe, esse aí é o teu novo filho, o primogênito que vai cuidar de você. João, essa aí a partir de agora é a tua mãe e você vai me honrar, cuidando dela para sempre, até que a morte o separe. E Jesus falou: em meu nome, amém. Você entendeu? Lá no Evangelho de João está escrito assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês e vos nomeei para que vão e cumpram o meu mandamento. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Jesus escolheu Jesus escolheu você para sermos os primogênitos espirituais dentro da nossa casa. Aí você fala assim: pastor, eu não sou o primogênito, eu sou o caçula, eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o adotado. Não importa, o importante é que você está aqui e por trás de você, a partir de hoje, o teu legado, a tua descendência é uma família que Jesus vai levantar, a família que você faz parte, a família que você vai gerar. Ela vem com a bênção de Jesus, com a missão de Cristo, porque Ele olhou para você e te escolheu. Você será o João, você será o discípulo amado que vai cuidar dessa família até eu voltar. Se você se alegra com isso, diga aleluia. Portanto, Jesus não desonrou a sua família biológica, pelo contrário, essa passagem deixa clara que Ele instituiu ali a sua família espiritual, daquela que nós fazemos parte. E a Bíblia, querido, aqui Isaías retrata uma foto, um retrato. Essa palavra quase não se fala mais hoje, né? Retrato. Só os mais de 40 aí que sabem o que é retrato. Os mais jovens é só foto mesmo. Mas essa passagem de Isaías retrata algumas famílias. Eu não quero aqui, querido, ofender a tua família. Eu não estou querendo falar que a tua família é do diabo, nada disso. Eu não estou querendo falar que a tua família está vivendo pelo que o diabo fala. Eu estou falando que existe um alerta celestial, um alerta espiritual, que pode haver situações que estão trazendo perigo para a tua família. O que vai continuar não é o perigo, o que vai se estabelecer aqui é o cuidado, é o zelo espiritual, porque Deus te derrama unção sobre a sua vida para vencer esse perigo. Diga amém. Ao ponto, meu irmão, que a palavra de Deus retrata uma família complicada, nós estamos retratando as nossas famílias aqui no altar com fotos. A tua família pode estar complicada, pode ter essa situação aí, pode não ser 100%, mas sempre tem alguém que está complicado nas famílias. Nós representamos no altar do Senhor, porque é com as fotos aqui que nós apresentamos aquelas pessoas, nós colocamos a identidade, a aparência, a situação, a vida, o problema dela para Jesus transformar. Diga amém. E desde o início Jesus falou: olha, as famílias hoje estão representadas por fotos, mas haverá dia que essas famílias estarão aqui na beira do altar, se rendendo e me aceitando como Senhor e Salvador. Diga aleluia. Segundo, nós representamos a nossa família com a lista profética. Nós estamos no mover em que estamos orando e declarando todos os dias o nome dos nossos familiares. Quantas pessoas na tua família você está orando e decretando? Ah, meu irmão, eu estou investindo tempo bom para decretar o nome da minha família biológica e o nome da minha família espiritual, que no caso é a igreja, diante de Jesus todos os dias. Todos os dias eu decreto: eu e a minha família servimos ao Senhor. Diga aleluia. E nós estamos orando por família. Nós precisamos orar. Pastor, a minha família é muito complicada, você não conhece. Eu não conheço, meu irmão, mas Jesus conhece. Assim que a serpente também tem falado, meu irmão, a voz da serpente não tem mais autoridade que o sangue de Jesus. Diga aleluia. Só existe um caminho. Só existe um caminho, diga amém. E só existe uma forma para acabar, exterminar de vez a voz da serpente dentro da tua casa. Estão me ouvindo? Para a gente exterminar de vez a voz da serpente e voltar apenas ouvir Deus, é necessário a gente começar a ignorar, meu irmão.
A voz da serpente. Qual que é o caminho? Primeira coisa, nós vamos remover as legalidades dos demônios. Como? Trazendo decretos de vida, de salvação e de bênção. Nós vamos parar de alimentar os demônios e começar a chamar e a convidar os anjos de Deus para dentro da nossa casa. Diga amém. Como é que a gente faz isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As fotos representadas no altar, a oração diária e a declaração do nome de todos os teus parentes, todos os dias, diante do nome do Senhor Jesus. Amém? Qual é o outro passo que eu faço para acabar de vez com a voz da serpente? Ignorar, meu irmão. Quando alguém chegar para você e falar assim, ó, domingo é dia de descanso, eu falo assim, ó, vou descansar na glória com Cristo. Hoje eu vou para o culto. Ah, mas vai para o culto fazer o quê? Adorar a Deus. Ah, mas eu fui para a igreja e lá só tem gente errada. Amém. Eu nunca fui perfeito mesmo. Perfeito é só Jesus. Eu vou juntar ali com a imperfeição do meu irmão. Vamos fazer uma grande roda firme, ombro a ombro, e vamos entrar na glória de Deus. E tem mais, a tua imperfeição é bem-vinda no meio de nós. Nós não vamos nos render aos argumentos do inferno. Aceita um conselho? Amém ou não amém? Amém. Não empreste seus ouvidos para a serpente. Não empreste seus ouvidos para a serpente. Só que nós não podemos fazer isso, meu irmão, de forma mecânica. Os seus ouvidos têm que aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu ouvi a voz de Deus? Eu não sei, meu irmão. Eu sei quando é Deus falando. Todas as vezes que eu tive dúvida, eu ou não fiz ou fiz. E todas as vezes que não era Deus falando, eu quebrei a cara. Não, Deus falou comigo, vai, eu fui, pum. Aí me pergunta, era Deus? E quando eu fiquei sem Deus falou, eu falei, não, isso aí deve ser minha vaidade, deve ser minhas emoções. Fiquei parado, a casa caiu em cima de mim. Aí Deus fala assim, eu falei para você sair daí. Eu falei para você não ir. Quem está entendendo? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E como é que a gente aprende a ouvir a voz de Deus? Dando lugar para as escrituras na tua mente, para as escrituras nos teus olhos, para as escrituras da tua alma, lendo Bíblia, orando, jejuando, crendo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A nossa fé é aumentada, a nossa fé cresce quando nós ouvimos a palavra de Deus, e nós somos os bem-aventurados. Jesus disse em Mateus 13:16, mas feliz é o bem-aventurado, mas felizes são os olhos de vocês. Os olhos de quem? Nossos. Diga amém. Porque vem, e os ouvidos de vocês, por quê? Ouvem. Como é que é a voz de Deus, pastor? Eu não sei. Mas se você der a oportunidade, o Espírito Santo hoje vai começar a falar contigo de uma maneira irresistível, de uma maneira clara, de uma maneira em que você não vai ter dúvida. Se alguém quer ouvir a voz do Espírito Santo a partir de agora, fala amém em nome de Jesus. Mas tem uma coisa, meu irmão. Se prepara. Porque depois que você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, a tua vida nunca mais será a mesma. A voz de Deus, como eu disse, não pode ser explicada por um homem. Ela é revelada pelo próprio Deus. E você precisa começar a treinar os teus ouvidos para saber quando é Deus ou quando é a serpente. Quando eu sei que é a serpente? Fácil. Tudo aquilo que vai contra a Bíblia, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te leva para fazer o mal, é a serpente. Tudo aquilo que gera morte em você, é a serpente. Pastor, quando é que eu sei que a voz está falando contra a Bíblia? Quando você lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber, meu irmão. Quando a serpente fala. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade para sermos libertos. Diga aleluia. A única coisa que um pastor pode ensinar para você é a permanecer no caminho e jamais se desviar. A família que agrada a Deus, a família que serve ao Senhor, é aquela família, meu irmão, que intercede um pelo outro. É
É aquela família que um fala na vida do outro para corrigir sem condenar. Quando um ensina o outro. É uma família que aceita o João levantado por Jesus. Deus está levantando o discípulo amado. Deus olhou para você e falou: é o João purinho. Deus olhou para você e está delegando a você a oportunidade para cuidar da tua família inteira. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A família perfeita, além de não ignorar as placas e a voz informando os perigos, ela também tem uma bandeira que está escrito assim, olha, Isaías 12:2. Além de não ignorar a voz, além de não ignorar as placas de advertência de perigo, ela tem uma bandeira. E essa bandeira diz assim: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele é a minha salvação. A tua bandeira é essa, meu irmão. Você vai entrar na tua casa com essa bandeira, com esse decreto, e a tua família inteira vai se render ao Senhor Jesus, dia após dia. E a palavra, meu irmão, que vai nortear os nossos pés, os nossos passos no caminho durante o mês de agosto. Por que eu já estou falando disso hoje? Porque eu aprendi algo muito poderoso, que quem se antecipa governa. E quem conversa com a serpente é escravizado. E tem um ditado no mundo aí que diz que o mês de agosto é um mês de desgosto, meu irmão. Não empresta teus ouvidos para a serpente. Quando você empresta o ouvido para a serpente, você reproduz. E quando você reproduz o que a serpente fala, você abre as portas e dá legalidade para os demônios matar, roubar e destruir a tua família. E você vai junto. O mês de agosto, que nós vamos andar, vai ser um mês com confiança. Terei confiança. Porque no meio do caminho, Jesus sempre estará falando conosco. Como é que Jesus fala conosco? Pela sua palavra, pelo seu espírito, pela sua voz de forma audível. Antes Deus falava e o homem ouvia, obedecia e governava. Depois da serpente, o homem perdeu a intimidade, perdeu a comunhão, perdeu o governo e começou a viver de forma errante. Mas depois de Jesus, meu irmão, tudo voltou a ser, porque além de Deus falar, Ele não fala só do alto, Ele fala de dentro, através do seu Espírito Santo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Ao longo da semana, nós traremos nos grupos de WhatsApp, nas páginas da igreja, nas redes sociais, mais material a respeito da palavra rema. As nossas células serão conduzidas de acordo com essa palavra. Uma das formas de você permanecer no caminho e salvar a tua vida de todo perigo fala assim, confiança. Fala assim, eu preciso fazer de Deus, fazer do nome de Jesus a minha confiança. Amém? Vamos levantar as mãos aqui para o altar, para a gente orar pelas famílias. Queria pedir ao pastor Tiago, que tem me ajudado aqui nesse decreto, a apóstola, para impor as mãos aqui sobre as fotos. E se você por um acaso trouxe a foto da tua família aí, coloca aqui no altar. Mas pode deixar. Pastor, eu não trouxe, mas você tem uma foto da tua família no celular? Coloca aí, abre a foto, coloca aqui hoje. Aí depois você leva teu celular, senão a gente pensa que é oferta. Mas aí semana que vem você pega essa foto, imprime e traz. Então se tem alguém que está distante, se tem alguém que está enfermo, se tem alguém da tua família que precisa ser alcançado pela intercessão da igreja, rapidinho, coloca a foto dela aí no celular e coloca assim, ó, sabe? Coloca a foto aberta aqui no altar para a gente orar. Amém? Levante tua mão. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos por estas pessoas que são a nossa família,
que são o nosso legado, que são aquelas pessoas que amamos. E muitas delas, Senhor, estão à mercê da voz da serpente. Os seus ouvidos são verdadeiros palcos de atuação da voz do inimigo. Os seus lábios, Senhor, chocam ovos de cobra. Ah, Pai, nós não estamos aqui julgando, pelo contrário, nós estamos aqui ouvindo a Tua voz e desmascarando o inimigo na vida da nossa família. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por todo o decreto que deu legalidade para demônios atuarem em nossas casas, em nossos lares. Nós queremos, Senhor, aplicar o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que verteu da cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro de Deus que tira e remove toda marca de iniquidade, que remove toda maldição, que tira o pecado do mundo. É o sangue que tem poder, é o sangue que apaga toda transgressão e coloca, Senhor, vestes espirituais alvas como a neve. É o sangue do Cordeiro que nós aplicamos sobre a vida dessas pessoas. Visita, Senhor, com o Teu decreto, eu e a minha família, eu e a minha casa, nós e nossas famílias serviremos ao Senhor Jesus. Visita, Senhor, com o Teu decreto de libertação, de cura, de bênção, de salvação. Liberta, Senhor, com a Tua palavra. Envia Teus anjos, Senhor. Não importa o estado que essas pessoas estejam, não importa como seja o retrato da nossa família hoje no mundo espiritual, o que importa é que a partir de agora a nossa família está representada no altar do Senhor Jesus, e no altar do Senhor Jesus toda placa de perigo não será ignorada, toda voz de alerta não será negligenciada. Nós ouviremos, nós atentaremos, e nós, como João, cuidaremos da nossa família. Nós queremos refletir a Tua luz, nós queremos entregar o governo de nossas casas, de nossos lares em Tuas mãos, Senhor Jesus. Espírito Santo, seja o governador das nossas famílias, seja a voz que nos direciona ao nosso destino profético, seja a voz que nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo do Senhor. Ah, Espírito Santo, manifesta o Teu poder com sabedoria, manifesta o Teu poder com conselho, manifesta o Teu poder no meio das nossas famílias, trazendo conhecimento, sendo o Senhor sobre nós. Manifesta, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo o entendimento necessário para que nasça temor em nossos corações. Muitos ainda confundem temor com medo. Temor é reverência, temor é aceitação, temor é reconhecimento de majestade e poder. Nós nos prostramos em unidade e aliança e decretamos que o futuro de nossas casas, a partir de hoje, está nas mãos do Senhor Jesus. Que o Teu amor se manifeste, que todo espírito de enfermidade bata em retirada agora, que todo vício, que toda cadeia, que toda e qualquer dívida, toda e qualquer voz de condenação, todo pacto feito em outro altar que não tenha sido o trono da glória do Cordeiro de Deus, seja desfeito, seja anulado, não importa a legalidade. Nós apelamos agora para a voz de Jesus que nos revela a Tua misericórdia. O sangue de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é precioso para apagar toda a legalidade que o inferno tem para condenar, roubar, matar e destruir nossas famílias. Nós apelamos, segundo a Tua palavra nos revela, que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Eu quero ser aquele que vai pregar, eu quero ser aquele que vai anunciar Jesus na minha família, Jesus no meu lar, Jesus nas famílias que surgirão a partir da minha família. Ah, Pai, venha sobre nós, perdoa nosso pecado, remove toda a voz do inimigo do nosso meio e restaura o estado que era antes da serpente. Nada fora do lugar, nada faltando, tudo em ordem, em nome do Senhor Jesus. Agora aí, meu irmão, no teu lugar,